Pessoal, boa noite de novo para todos vocês e obrigado de novo por estar acompanhando esta série de vídeos. Sim, aqui, como prometido, vamos falar um pouco do que seria a utilização de métodos de decomposição espectral para identificar fatores de mercado. Se você se lembra do anterior vídeo, estávamos falando do que tudo que corresponde a modelos de precificação, o que está explicado aqui, ou representado na equação aqui abaixo, sim? E como esses fatores da direita podem explicar e modelar para fazer estimativas consistentes, ou mais consistentemente possível, desses retornos e desses prêmios, na verdade, sim? E uma das coisas que mencionei para vocês foi que o foco, pelo menos da minha dissertação assim, foi abarcar ou tipo trabalhar sobre essa parte do risco sistêmico, tá? Eh, Então, antes de começar a explicar por que é importante fazer isso, sim, no nível acadêmico também por que é importante, uma coisa que esqueci de mencionar é que esses modelos de precificação têm uma evolução que foi acontecendo, né? Primeiro começamos com os modelos de um fator, que seria o KPM, sim, que tinha um fator que seria o fator de mercado. Depois foram evoluindo para modelos multifatores, por exemplo, três Fama French, que tem fatores não só de mercado, mas também fatores de comportamento de índices de empresas de small caps e mid caps, e outros modelos com mais fatores, sim? Que são, por exemplo, eu acho que tem cinco Fama French, se não estou errado, né? E desses modelos, inicialmente, eles foram propostos ao longo de várias décadas, assim, inclusive aquele último 5 Fama French, se não estou errado, foi na década dos 90. E cada fator deles, desses modelos, tem um processo gerador do fator específico. Ou seja, o fator é gerado a partir de uma lógica, assim, então, meio que, porque esse fator é gerado seguindo uma lógica, por exemplo, se a gente fala do fator do comportamento de empresas de small caps, a lógica para selecionar essas empresas de small caps já é uma lógica estabelecida, sim? Então, os filtros, os de small caps, inclusive a definição dessa composição é uma questão que já vem estabelecida. Então, por isso que são fatores que já foram testados e se comprovaram que funcionaram, sim? E por isso que são fatores meio que explícitos, não são fatores latentes. Os fatores latentes são aqueles que a gente não consegue observar. E a única diferença que existe entre esses dois tipos de fatores é basicamente o método que a gente tem para descobri-los, né? Eh, por exemplo, eh, aqueles modelos de três Fama French e tudo isso, eles testaram esses fatores, meio que testando, eu imagino, na verdade, eu não conheço muito da história desses modelos, mas testando essas regras e ver que o que fazia mais sentido, que explicava essa porção de risco que o outro fator, por exemplo, de mercado não conseguia explicar, sim? Mas, bom, essa abordagem é um pouco devagar, por mais de que seja sustentada de melhor jeito ao nível teórico, tá? Mas o que foi surgindo nas últimas décadas, na verdade, e com o alavancamento de novas técnicas analíticas e tudo isso, foi a detecção de fatores não latentes, sim? Através de métodos quantitativos, que é isso que a gente vai fazer agora. Então, basicamente, os betas, a gente não vai gerar um beta com as nossas próprias regras, não, sino que a gente vai tentar descobrir ele observando os dados que a gente consegue observar. Por exemplo, no nosso caso seria se pegamos o Ibovespa e a composição do Ibovespa, sim? A gente pega a composição, as ações dentro dele, avalia a matriz de correlação desses retornos e através de essas técnicas de decomposição espectral a gente identifica esses betas não latentes de algum outro jeito ou fatores ou componentes que são equivalentes a esses fatores, por dizer assim, né? Então, o único que varia entre um fator latente que não é observável e os outros fatores dos modelos que já foram propostos no passado, como o KPM e o 3 French que eu mencionei para vocês, é o jeito como esses fatores foram descobertos, né? Na verdade,
Eu mencionei que para vocês esses modelos que já tinham como essa história lá eram mais consistentes no nível teórico. Mas tem outra questão que é muito importante de destacar também, que essas técnicas, ou seja, que também podem gerar vantagens das técnicas analíticas sobre esses outros fatores. Por exemplo, aumentar a quantidade de risco explicado, ou do premium ou do retorno explicado pelo risco sistêmico. E na verdade, eu cheguei, depois de ler todos os materiais da minha dissertação e ler um pouco o estado de arte sobre os fatores de mercado, eu achei artigos interessantes. Na verdade, existe um artigo que se chama Taming the Factor Zoo, que na verdade eu consegui saber que existe um movimento na academia tipo nas finanças quantitativas, na academia, na verdade, academia não é academia, sim, mas nas finanças quantitativas a nível acadêmico e também não sei se prático, de tentar aumentar a quantidade de risco sistêmico que explica o premium, o retorno de ação. E qual é o benefício desse, pessoal? Bom, essa é uma conclusão própria, uma conclusão minha pessoal, mas que eu acho que faz muito sentido e acho que vale a pena também compartilhar com vocês. E é que se você consegue descobrir mais fatores, mesmo sejam fatores latentes, de algum outro jeito, sim? Você está diminuindo a parcela de explicabilidade do retorno que corresponde ao componente vermelho. Sim? E esse componente vermelho, como a gente já viu no anterior vídeo, é atribuído a fatores que a gente não consegue prever, a aleatoriedade, né? Então, se a gente consegue entender fatores que pegam uma porção dessa explicabilidade, desse erro, porque a gente descobre novos fatores que antes eram associados com erro, é um golaço, pessoal. Sim, porque a gente está diminuindo a incerteza de como modelar os nossos ativos, desculpa, e estimar os retornos desses ativos. Então, por isso que existe como esse movimento para tentar identificar mais fatores, né? Pelo menos desde o ponto de vista de risco sistêmico. Não sei, não sou muito experto no, se abordagens parecidas existem no risco idiosincrático, mas seria interessante ver, né? Aí deixo como uma reflexão para vocês, né? Bom, pessoal, em conclusão, para fechar como esta, esta discussão, né, deste tipo de por que é importante nos focar em fatores sistêmicos e em risco sistêmico, ¿sí? Em, bom, vamos aqui então utilizar essas ferramentas analíticas, ¿sí? De decomposição espectral, principalmente para achar esses fatores latentes que não são observáveis, tá? E como então a gente faz isso, né? A gente então, aqui vou expressar, ou seja, eu vou ir um pouquinho passo a passo de como foi feito e uma possível abordagem, tá? E como que funciona na verdade? A gente parte do índice, como já falei, sim, e partimos dos pesos e da composição do índice. Como o índice é recalibrado trimestralmente e isso vai ser importante para depois, né? Mas agora deixo essa informação para vocês só. Então, o que a gente faz é pegar a foto do índice num tempo específico, né? E sobre essa foto do índice, como os pesos e os retornos aqui especificados na tela, W seríamos pesos, W seríamos pesos e os ejes os retornos de cada ativo que pertence ao índice, a gente calcula a matriz ou de covariância ou de correlação. Eu pessoalmente gosto mais da matriz de correlação, sim? E sobre essa matriz de correlação, a gente aplica a técnica de decomposição espectral. É, a matriz de correlação é muito importante no mundo financeiro. Sim? Então, tem muita teoria ao redor de como limpar essa matriz de covariância e de correlação, porque acaba sendo um estimador da matriz de covariância e correlação da população. Mas, fora disso, né, a intuição que eu quero que vocês levem, assim, para os que não estejam familiarizados com algoritmos como Principal Component Analysis, que é PCA, que é uma implementação ou um caso da decomposição espectral de matrizes, sim? É que esses quadrinhos aqui, por isso que eu coloquei esse gráfico aqui, é equivalente a um setor, a um beta.
por exemplo. Então, vamos supor que esse quadradinho daqui, ou esse triângulo aqui, porque é uma matriz simétrica, né? Então, essa parte daqui abaixo é igual que essa daqui, mas esse quadradinho daqui, que aparentemente é uma seção dos nossos ativos bastante correlacionado, pode representar o comportamento, sim, de um driver que explica o comportamento do índice, que é equivalente a dizer, é como se fosse um fator que determina o retorno ou o comportamento de um índice ou de um ativo, sim? Então, basicamente, esse pode ser, não sei, pode ser ações de um setor de produção industrial, sim, que está diretamente associado com os índices de produção industrial de um país, que é um fator macroeconômico, sim. Então, esses quadrinhos aqui, basicamente, seriam, se a gente volta o equivalente nessa equação, seriam tipo, podem ser esses Fs de aqui, sim, que seria o comportamento de essa matriz, o comportamento desse fator, por dizer assim, tá? E então, o que a gente vê aqui é que esse índice de Ibovespa, se a gente volta um pouquinho mais atrás também, é como se fosse a soma de todos esses fatores, ou seja, todos esses fatores, esses quadrinhos aqui que podem ser esses Fs ou esses setores, a agregação deles faz, sim, que de algum outro jeito o Ibovespa se comporte desse jeito, né? Então, o que a gente quer fazer aqui, basicamente, é meio que modelar e representar numericamente e matematicamente esses quadradinhos aqui de algum jeito, sim? Porque esses quadradinhos, como já falei, são os equivalentes a esses Fs que estão associados a esses betas nessa equação anterior. E, na verdade, na definição seriam os modelos, na verdade, os fatores latentes, né, que não são observáveis. Porque a gente, bom, não tem uma interpretação deles, mas a gente pode representar eles numericamente, tá? E então, a gente como faz isso? É simples, né? Eu já mencionei que, bom, para os que já estão familiarizados, ou talvez para os que alguns de vocês já escutaram técnicas como PCA, que na verdade o que a gente faz é calcular os vetores e valores próprios da matriz de correlações aqui, né? E na verdade esses valores, esses vetores e valores próprios também representariam, sim, resolvendo essa equação do determinante igualado a zero, equivaldrían às componentes principais dessa matriz, sim? E como se interpreta a componente principal dessa matriz? Na verdade, uma componente principal dessa matriz é como se fosse um driver que determina a variabilidade em uma porção específica do índice, sim? Ou seja, basicamente é como se indicasse a direção, sim, de algum outro jeito, da variabilidade dos meus dados, sim? Que seriam os dados associados ao índice de Ibovespa. Por isso que é tão importante perceber que com essa reflexão ou com essa analogia, a gente pode determinar que essas direções ou esses vetores próprios seriam equivalentes a esses fatores que seriam equivalentes a esses Fs dentro da nossa equação, sim? Então, por isso é que a gente pode chamar que essas mesmas componentes principais são associadas diretamente ou equivalem aos fatores que a gente está descobrindo a partir de PCA, que seria o algoritmo de decomposição espectral que a gente está falando, né? E a gente deve lembrar isso sim, que cada um desses vetores próprios aqui, ou seja, as coordenadas desse vetor próprio, que seria aqui x11, x2, até x1n, cuja dimensão é a mesma, é um número, na verdade, é uma fila e é o número de colunas, sim, é equivalente ao número de ações dentro do índice do Ibovespa, sim, nessa foto que a gente tem do Ibovespa. E essas coordenadas desse vetor próprio são equivalentes aos pesos do portafólio. Então, uma componente pode equivaler a esse portafólio ou a esse fator que a su vez é representado por esse portafólio. E por isso é que a gente também chama, e a su vez, desculpa que pulei, mas a su vez esse portafólio, sim, está associado a um valor próprio cuja magnitude determina a quantidade de variabilidade que explica. Então, se por exemplo, esse lambda aqui, que é o valor próprio associado a esse vetor próprio, ou esse eigenportafólio, o eigenfactor, se eu gosto de chamar melhor de eigenfactor, é grande, isso quer dizer que essa componente determina significativamente um pouco o comportamento do Ibovespa. Se a gente vê aqui nessa matriz, talvez esse componente pode estar associado
ao maior quadrinho de correlações aqui. Não posso dizer que seja esse quadrinho daqui, porque aqui a única questão que está falando aqui é que aqui estão muito correlacionados, mas talvez um quadro maior, cuja variabilidade ou cujas correlações, ou cujo setor seja mais significativo para a determinação desse comportamento do índice, né? De como ele varia. Então, o lambda explica a variabilidade dessa componente ou a importância desse eigenportafólio eigenfactor. E esse valor do valor próprio também vai nos servir depois também para identificar quais são os eigenportafólios que efetivamente eh, sí tem uma influência, assim, tipo, na variabilidade do índice e não são ruído, porque muitos desses vetores próprios sim podem ser produto do ruído, mas a gente vai ver isso depois, tá? E como já falei, isso se chama eigenportafólio. Aqui a gente temos pesos, mas efetivamente que seriam os componentes principais, os vetores próprios, sim? E o que a gente faz para chegar no eigenportafólio é multiplicar esses pesos pelos retornos de cada ativo dentro do índice, tá? E então a gente teria este RT. Bom, RT seria o vetor dos índices para um ativo dentro desse índice. E o eigenportafólio seria essa multiplicação. Na verdade, aquele V seria PC. Aí eu esqueci de mudar a letra, desculpa pessoal, mas seria o equivalente, seria talvez PC por RT, tá? E então a gente chegaria na definição dos eigenportafólios, que como a gente já viu aqui, esses W seriam os equivalentes dos pesos dos vetores próprios ou das ou componentes principais, ou eigenfactors, sim, ou eigenportafólios. Quatro nomes ao mesmo tempo, desculpa, muito conteúdo. Mas chegaríamos nesses portafólios, né? E o interessante de chegar nesses portafólios é que cada um desses portafólios vai ter um comportamento específico, né? Então, por exemplo, o eigenportafólio, o eigenfactor 1 pode estar associado a essa linha azul, né? O eigenportafólio 2 pode estar associado a essa linha laranja. E se a gente vê uma coisa interessante é que muito provavelmente os comportamentos são independentes uns dos outros. Ou seja, a variabilidade de um portafólio, de um eigenfactor para outro eigenfactor é diferente dos outros eigenfactors que a gente descobriu. E isso se deve a que o processo gerador, ou pelo menos esses vetores, sim, ou esses pesos são ortogonais entre eles, né? E por causa do algoritmo que a gente utilizou, PCA, cada componente dessas, sim, é interessante ver que cada PC dessas são vetores ortogonais entre si. Isso se traduz no sentido de que então o comportamento desses portafólios em questões de retorno graficados como bom, graficado em retorno, sim, como está nesse gráfico, quer dizer que o comportamento é independente, sim? Então, isso está escrito na próxima slide, mas isso é muito legal e é bastante útil para investidores que queiram investir talvez em portafólios independentes, sim? Independentes, desculpa, que não tem nada a ver um com o outro. E isso é inclusive, se vocês veem posts de internet sobre o que é um mega portafólio, eh, para os investidores é interessante ver que como são vetores ou portafólios ortogonais entre eles, você matematicamente pode assumir que são independentes, sim? Então, se são independentes, você teria portafólios diversificados, ou pode escolher dentro de um pool bem diversificado de portafólios. Então, é bem interessante essa noção, inclusive é uma vantagem para investidores. Isso que eu estou falando aqui nesta primeira vantagem que eu descrevi aqui, né? O portafólio pode ser considerado independente, porque na verdade são vetores ortogonais ou vetores próprios ortogonais. Então, os retornos de cada um desses portafólios serão diferentes, o que pode ser uma boa estratégia para diversificar ou chegar em portafólios diferentes uns dos outros, sim? Eh, isso é um pouco o que eu já falei. Isso é bastante desejado pelos investidores por conta de que a gente consegue fazer uma melhor diversificação, tá? E desde o ponto de vista dos modelos de precificação, e isso é muito importante, os fatores também devem ser independentes. Se a gente vai aqui um pouquinho, inclusive, desculpa que eu vou aqui, é muito importante que esses fatores aqui, F1, F2 e F3, sejam o mais independente possível, sim? Porque se você tem eh,
dos principais problemas, quando eu falei para vocês no início, de ter fatores correlacionados uns com os outros, quando as pessoas querem identificar mais fatores, inclusive quando não funcionam, é isso, né? Que talvez eles chamem fatores, mas que na verdade são fatores que são produto da combinação de outros fatores que já foram descobertos. Então não é um fator novo. Na verdade, é um fator composto que na verdade você só está fazendo o seu modelo de precificação um pouco mais complexo. Isso que a gente não quer, tá? E por isso é que esse tipo de técnicas esse tipo de técnica, na verdade, que de DPCA é bastante interessante. Por quê? Porque você está garantindo que esses fatores latentes são independentes uns dos outros, sim? Então, você pode separar sem nenhum problema esses Fs daqui e pode considerar eles como independentes, sim? Então, isso é muito útil, pessoal. É bastante legal, sim? E bom, uma das coisas que eu falei para vocês é que talvez alguns dos cuidados que a gente precisa ter, isso sim, ao momento de calcular os eigenportafólios, era principalmente associado à questão dos valores próprios, é que, isso sim, eigenportafólios ou eigenfactors, o fatores latentes descobertos por essas técnicas que efetivamente têm uma variabilidade ou um lambda, um valor próprio muito pequeno, provavelmente, provavelmente esse diff factor, ou esse, não é diff factor, desculpa, esse fator latente não é relevante, né? Então, isso acaba sendo produto do ruído e talvez acaba caindo um pouco nessa parte de aqui, né? A gente não pode inserir diretamente nessa equação. Então, o que a gente faz aqui é utilizar uma questão que se chama Random Matrix Theory, que nada mais é filtrar os vetores próprios que têm valores próprios associados pequenos, ¿sí? Porque não tem, não explicam significativamente a variabilidade do índice no nosso caso. Então, bom, pessoal, talvez algumas ideias, principalmente esta última como Random Matrix Theory e o teorema de Marchenko-Pastur, não foram muito bem exploradas. Eu espero explorar essa ideia um pouco depois na explicação do experimento que eu fiz para a dissertação, ou seja, do pipeline de Machine Learning que eu desenhei para responder as perguntas iniciais de pesquisa. Mas espero que fique claro depois, sim? E também sobre as questões de IPCA e de Eigenfactors e de Eigenportafólios e todos esses fatores que a gente descobriu através dessa técnica. Em, eu devo que conhecer para vocês. Levou um pouco de tempo para mim ter a abstração correta, sim, sobre como interpretar isso. Mas, bom, depois eu acho que vendo esse vídeo, talvez uma vez ou outra vez, seria interessante aprofundar nessas intuições, né? Que podem chegar a ser úteis em finanças quantitativas. E bom, pessoal, esse vídeo eu corto por aqui já. E no próximo vídeo vamos ver um equivalente a essa técnica de decomposição espectral, talvez. Mas seria o equivalente não linear, sim? Que seria já utilizando redes neurais. Então vou falar um pouquinho o que seriam os autoencoders, dar um pouco de intuição do que seriam redes neurais profundas, sim, entre aspas, e dar uma intuição de como os autoencoders podem também trabalhar sobre a topologia da variabilidade dos índices, sim? Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Opa!